Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de História e hoje a gente vai fazer uma revisão de três conteúdos. O primeiro deles é sobre a independência do Haiti, que está no tema número 4, que é sobre a Era Napoleônica. O segundo tema que a gente vai trabalhar é sobre as 13 colônias rompendo com a metrópole inglesa, proclamando a sua independência, né, a independência dos Estados Unidos da América em 1776. E por fim, vamos falar aí sobre alguns aspectos das independências que aconteceram na América Espanhola. Bora começar. Primeiro assunto, então, independência do Haiti, página 95 e 96, é o primeiro país a abolir a escravidão na América. Na página 95 ele te dá um panorama histórico e ele fala que, inicialmente, esse lugar que vai proclamar a independência era uma colônia espanhola. Os espanhóis vão chegar ali na região em 1492. Só que em 1797 a Espanha reconhece a soberania francesa sobre a ilha. Por quê? Porque primeiro que a Espanha estava focando seus esforços mais no continente do que nas ilhas. E segundo que nesse meio tempo a França aproveita para dominar essa região, dominar algumas ilhas ali da América Central, inclusive essa que os franceses vão fundar uma colônia chamada de São Domingos. Ainda na página 95 ele te dá um panorama da etnia presente nesse momento, porque os povos indígenas desse lugar, dessa ilha, foram dizimados pelos espanhóis, o que nós temos aí uma marca étnica na população, porque na época a população de São Domingos era composta basicamente de 30 mil homens brancos e 450 mil homens negros, pessoas escravizadas. Então perceba que a etnia indígena, nesse momento, ela acaba sendo quase que anulada, né, por conta da invasão, da colonização espanhola sobre a ilha, só que agora o lugar é francês, não é mais espanhol, e a população negra é muito maior. Já na página 96 ele vai começar a falar sobre a independência do Haiti. Na primeira parte ele fala que durante o processo de revolução lá na França em 91, a Assembleia Constituinte do país aprovou a igualdade de direitos para todo mundo, só que a escravidão vai continuar nas colônias. E aí, essa notícia chega no Haiti, nessa colônia São Domingos. Para piorar, as pessoas estavam em péssimas condições, as pessoas já estavam em condição de escravidão e aí a condição de vida já não era digna, acaba sendo muito ruim. Algumas pessoas iniciaram uma rebelião. Fizeram o quê? Abandonaram as plantações de cana-de-açúcar que tinham lá, né, que eles trabalhavam como escravizados, colocaram fogo nesses canaviais, destruíram engenhos, o lugar onde produziu o açúcar, e executaram proprietários brancos. Então, vai ter uma revolta, uma rebelião da população negra lá no território, na colônia de São Domingos. E aí, ainda na página 96, fala que quando o governo jacobino lá na França aboliu a escravidão nas colônias francesas, no período do terror, o clima revolucionário se disseminou por São Domingos. Em pouco tempo, a rebelião se espalhou para o restante da colônia e essas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade vão se espalhar e ganhar força nesse território. É aí que aparece um dos primeiros líderes, François Dominique Toussaint Louverture, e depois Jean-Jacques Dessalines. O primeiro, François Dominique Toussaint Louverture, ele assumiu a liderança das revoltas, organizou um exército, só que 2 anos depois, em 1801, Napoleão Bonaparte decide intervir na ilha e ele quer restabelecer a escravidão porque todos aqueles ideais que foram espalhados do terror jacobino, agora eles vão ser suprimidos por Napoleão porque já está no poder desde 1799. Quando ele manda 25 mil homens, eles capturam esse líder, o François Dominique Toussaint Louverture, que é o primeiro líder dessa rebelião, e ele vai morrer lá na França, morre na prisão em 1803. Só que a morte dele não faz a revolta morrer. Pelo contrário, a revolta continua, só que aí na liderança de um segundo homem, um ex-escravo chamado Jean-Jacques Dessalines. E aí eles prosseguem com os combates e conseguem expulsar o exército francês em 1803. Napoleão tinha outros problemas, tinha problemas maiores lá na Europa, não consegue dar conta do problema na América Central, e aí em 1803 eles declaram a independência do novo país. A colônia de São Domingos agora não é mais colônia francesa, agora é um país independente chamado de Haiti. E para as elites americanas esse fato será muito importante. E por quê? Porque havia um temor que essa revolta feita por ex-escravos que acabaram com a escravidão e proclamaram a independência de um país, a América toda, né, as elites da América inteira vão olhar esse episódio com
temor, com receio. Qual? Que acontecesse em outros locais a mesma situação, em que escravos ou ex-escravos fizessem uma rebelião, tomassem o poder, proclamassem a independência e acabasse com a escravidão, que vai durar aí praticamente quase o século XIX inteiro. Então, havia esse temor e as relações dos países com o Haiti já começa mal, já começa com uma negação de relação com esse país, o primeiro país a proclamar a independência pelas mãos dos ex-escravos. Sobre o nosso segundo assunto, é o tema 2, as 13 colônias rompem com a metrópole inglesa, página 107. Na primeira parte dessa página, ele vai dar um panorama geral de que os Estados Unidos foram construídos por imigrantes. E essa nação construída por imigrantes, hoje a política em relação à imigração é bastante restrita. Mas, atentando aí ao fato histórico sobre as 13 colônias, né, o embrião do que vai se tornar em 1776 os Estados Unidos da América, a gente tem que ter a primeira informação de que as 13 colônias se desenvolveram de formas diferentes. Por quê? Porque as colônias do norte e do centro, através não só, mas também por conta do clima, tiveram uma economia baseada nesse clima, um clima mais frio. Então, por exemplo, as grandes plantações monocultoras não aconteceram no norte e no centro, coisa que vai acontecer no sul, com o clima subtropical. Então, você tem algumas diferenciações climáticas que vão influenciar as atividades econômicas que foram estabelecidas lá. As colônias do norte e no centro trabalharam muito com comércio de peles, com pesca, e depois vai ser uma região que vai se industrializar no século XVIII e XIX. Já as colônias do sul, a gente tem que ter em mente que predominou a plantation. O que é a plantation? Latifúndio, monocultor e escravocrata. Traduzindo, uma grande área rural plantando uma coisa só, baseada na mão de obra escravizada, na mão de obra negra escravizada. Então a página 108 te dá esse panorama. E aí você tem características comuns nessas colônias do norte, do centro e do sul, que são o protestantismo como a maior em quantidade, né, a maior religião presente aí nessas colônias. A ausência de um comando político central, elas tinham uma relativa autonomia em relação à Inglaterra. A Inglaterra era a metrópole, a Inglaterra era o país dominador, mas ao mesmo tempo eles tinham uma certa autonomia para ter ali uma liberdade econômica, o que vai, na página 109, começar a mudar a situação. Por quê? Porque a Inglaterra entra em guerra com a França, chamada Guerra dos 7 Anos, e toda guerra é cara, né? A Inglaterra ganha essa guerra, mas está com a economia relativamente abalada e ela vai querer pressionar mais ainda as 13 colônias para que recupere a sua, que saia de uma crise ou que a economia se desenvolva com maior força, e essa relativa autonomia nas 13 colônias, essa liberdade de comércio vai se desestruturar, vai abalar, o que as pessoas vão levar aí pensar, né, em romper as relações com a Inglaterra. Esse rompimento vai acontecer no segundo Congresso Continental da Filadélfia, mas daqui a pouco a gente fala sobre ele. Então, esse controle vai gerar uma revolta, esse controle inglês sobre as 13 colônias vai gerar um descontentamento, e também esse controle ele vai acontecer na prática por uma série de leis que a Inglaterra impôs sobre as 13 colônias, como a lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá, que era, na verdade, novos impostos sobre vários produtos. E aí teve um momento icônico, né, em resposta à lei do chá, né, a tributação sobre esse produto. Vários colonos jogaram o carregamento de chá de 3 navios do porto de Boston, jogaram no mar, chamado de Boston Tea Party. E aí, em resposta a isso, a Inglaterra vai pressionar mais ainda, vai fazer o que a gente chama de leis intoleráveis, vai fechar o porto de Boston até ser indenizado, vai encher a colônia de militares, justamente para aumentar o controle. Em 74, eles fazem a primeira reunião, o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. O que era isso? Era os colonos se reunindo para ver o que é que eles iam fazer. E eles decidiram boicotar os produtos ingleses, ou seja, não comprar esses produtos que chegavam da Inglaterra, justamente para desestruturar e mandar um recado para o rei inglês. Só que não havia um consenso entre todo mundo pela ideia de independência.
tinham lugares, por exemplo, o Sul, que não queria independência de medo, com medo, né, que a escravidão acabasse. E, de novo, as colônias do Sul eram baseadas no latifúndio, monocultura escravocrata. E essas pessoas não queriam que a abolição fosse, que a escravidão fosse abolida. E aí, eles continuam as conversas. No segundo Congresso Continental da Filadélfia, eles então fazem a declaração de independência, eles decidem fazer esse rompimento e 4 de julho de 1776, então, as 13 colônias viram os Estados Unidos da América, baseados no princípio do iluminismo, do liberalismo econômico, e então a gente tem o iluminismo influenciando diretamente a independência dos Estados Unidos da América, que veio através do segundo Congresso Continental da Filadélfia em 75. E uma última informação dessa página é que essa guerra de independência foi até 1783, só que nós tivemos algumas contradições. Por exemplo, o direito à vida e à liberdade excluía os negros, escravizados, e os indígenas. Aquela velha história, né? Liberdade, mas não para todo mundo. Igualdade, mas não para todo mundo. A escravidão vai perdurar aí até 1863 e as mulheres também excluídas da participação política. Nosso terceiro assunto, então, vamos falar um pouquinho sobre os territórios de dominação espanhola, que é o tema número 3, páginas 114 e 115, as independências na América Espanhola. Então, basicamente, o contexto é que em 1808, Napoleão Bonaparte ocupa a Espanha. Quando ele vai ocupar Portugal, ele faz isso em território espanhol também. Para resistir aos franceses e garantir um governo legítimo na ausência de um rei, o movimento popular formou as juntas provinciais na América. E aí eles vão querer fazer algo parecido com o que fizeram nos Estados Unidos, ou seja, autonomia, liberdade econômica, querem se soltar aí da metrópole europeia. Ainda na página 114, ele tem um mapa ali que ele mostra esses territórios que vão se tornar independentes. A exemplo do México em 1821, Grã-Colômbia em 1819, Bolívia em 1825, Peru em 1821. Então, a elite colonial e líderes populares se rebelaram pela independência desses locais e a gente percebe que eles queriam liberdade política e liberdade econômica. Só que, claro, né, indígenas e africanos serão aí excluídos desse processo. E o primeiro exemplo que a gente tem é o México. O México ele é um momento icônico aí para a América porque ele começa como um movimento popular, um movimento das camadas mais pobres, só que a elite toma a frente e proclama a independência antes, faz um acordo com a Espanha e proclama a independência antes, justamente para que a escravidão não acabasse, para que as diferenças entre castas continuassem, para que as grandes propriedades rurais não fossem divididas e distribuídas. Então, o México a gente tem como um movimento popular começado por José Maria Morelos, mas chapetones e crioulos aí tomaram a frente dessa revolta, suprimiram então essa revolta popular e eles proclamaram a independência do país mexicano. E um outro ponto para a gente retomar, nós vimos na página 119 que um dos líderes de algumas independências, chamado de Simão Bolívar, tinha um sonho de que a América não fosse toda fragmentada, que ela fosse, pelo menos a parte espanhola, não ela inteira, mas boa parte dela, fosse uma confederação só, uma confederação americana gigantesca. Simão Bolívar então afirmou sonhar com o dia que veria a América unida, ele expressa isso na Carta da Jamaica em 1815, só que ele sabia que ele nunca propôs uma unidade completa, mas ele sabia que pelas diferenças isso não se concretizava, porque cada região, a elite colonial, as camadas populares, tinham interesses distintos, burocracias distintas, chapetones e crioulos queriam ter poderes distintos, então você tinha uma série de diferenças, o que acaba não acontecendo na prática, mas aí saiba que isso existiu. Na Carta da Jamaica de 1815, Simão Bolívar afirmou esse sonho de que ele queria ver uma América unida, uma confederação gigantesca, um projeto aí para o futuro, mas que acabou não se concretizando e ele reconheceu essas diferenças entre os diversos territórios, porque cada território se desenvolveu de uma forma bem diferente uma da outra. É isso por hoje, então. Eu espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.